Boa noite. Primeiramente, eu vou apresentar o nosso grupo, o qual é composto por mim, pela Gabriele Sanches, pela Emily, Thaís, Johanne, Milene e o Moisés. Nós somos acadêmicos do sexto período do curso de Psicologia e hoje vamos falar sobre o assunto atual e super importante, que é o impacto da Covid-19 na saúde mental dos estudantes. Embora estamos ainda no processo de pós-pandemia, né, nós já podemos perceber em nós mesmos algumas mudanças decorrentes da pandemia do Covid-19. Então, entendendo essa importância, nós também fizemos uma pesquisa em um colégio aqui da região de Cascavel, e para embasar a nossa discussão, verificamos alguns artigos, embora pouquíssimos, porque, como eu disse, é um assunto muito recente, né, que fala sobre essa temática. Eu encontrei um artigo super interessante que se chama Vida sem Escola e Saúde Mental dos Estudantes de Escolas Públicas na Pandemia do Covid-19, do Daniel Arias Vasques, juntamente com outros autores, que foi publicado em junho de 2022. Eles realizaram também uma pesquisa a campo, e com isso nós elencamos alguns dos principais efeitos na vida e saúde mental dos estudantes, estes que são facilmente perceptíveis e vão ser pontos de discussão, como a suspensão das aulas presenciais, a adaptabilidade ao modelo de aula remota, a afetação da rotina, rompimento de vínculos, significativa afetação nas relações, aumento dos sintomas de depressão e ansiedade, e com isso, os possíveis fatores para a piora da saúde mental destes no período pandêmico, como a condição social, redução da renda mensal, perda de emprego, sexo e também questões raciais. Então, falando sobre impactos na vida do adolescente, né? Os autores que estudaram e fizeram pesquisas acerca da pandemia do Covid-19, eles reforçam que em pandemias passadas, medidas como a quarentena e a consequente interrupção, né, nas atividades normais do dia a dia foram associadas ao desenvolvimento de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, né? E além do TEPT, uma alta prevalência de outros distúrbios emocionais, como ansiedade, depressão, baixo astral, que foi reportado por eles. Esses sintomas serão melhor abordados e explicados em seguida. Bom, os distúrbios que muitas vezes a pessoa já possa ter tido sinais, mas em um nível mais leve, porém com as precauções e outras medidas que precisam ser tomadas, né, diante da pandemia, os distúrbios acabam se manifestando em um grau maior. Ou quando a pessoa não tem nenhum distúrbio, acaba sendo manifestado. Os eventos estressores do dia a dia também podem aumentar em um nível grande, prejudicando ainda mais o indivíduo, né? Com isso fica difícil saber até qual grau esses eventos emocionais ou as ocorrências de desconforto psicológico podem ser tratados, né, como normais ou que já precisam de uma atenção maior para o adolescente. Por ter passado um período longo de confinamento, é normal que eles nós também percamos, às vezes, tipo, aquele sentimento de pertencimento, né? Muitas vezes achamos que não pertencemos a determinado lugar, e isso acontece em decorrência de que os adolescentes, e não só eles, né? Mas todos nós ficamos isolados, ou só com a família, e às vezes, tipo, de ficar o dia todo sozinho, acostumado com a rotina, né? Não tinha contato com outras pessoas e acabava vendo os professores e colegas só pela tela do celular ou do notebook. Também o que acabou gerando muita ansiedade na volta às aulas, quando esse adolescente ele precisou aprender novamente a socializar. Dando sequência, então, né, no que a Emily nos apresentou, eu vou seguir falando sobre as consequências cognitivas, né, que a gente teve nos jovens estudantes, que para muitos, né, a pandemia ela está associada com esse isolamento, conforme a gente trouxe, né, nas pesquisas,
tristeza, morte, e o que acaba ocasionando, né, vários tipos de pensamento e, consequentemente, esse sofrimento psíquico, né, que ficou muito presente. Então, eu acredito que para nós, né, estudantes, eu acho que eu falo assim por todos também, né, porque a gente presenciou isso na pele, tendo que se adaptar às aulas online, o medo, insegurança, tudo, né, acarretou ali ao mesmo tempo. Então, nos dados que a gente coletou no colégio, né, quando pedimos a definição para os alunos do que foi a pandemia para eles, muitos trouxeram essas definições, né, como a ansiedade, o adoecimento psíquico, tristezas, atraso de vida, né? Então, a gente vale ressaltar nessa pauta o objetivo que é da ODS-13, né, que foi o nosso estudo até agora na disciplina, que é promover, né, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas em todas as idades. Então, é uma pauta de extrema importância no momento que estamos vivendo agora, justamente porque é algo que é muito presente ainda na realidade de todos os estudantes, porque passou, né, entre aspas, mas as consequências emocionais ficaram. Então, é algo que tem que ser muito trabalhado ainda. A gente vê isso até em mim mesmo, eu percebo, porque eu tive muita dificuldade em se adaptar às aulas online. Então, eu vejo que isso eu tive consequências até o momento que eu vivo agora, até pela conseguir a concentração, né, nas aulas, muitas disciplinas que eu não conseguia aproveitar bem, tá, né, agora eu sinto que eu acaba refletindo, né, nas outras disciplinas que vem seguinte. Então, e isso a gente percebe tendo uma realidade diferente, porque nos colégios públicos, eles não tinham o mesmo acesso que a gente tinha em plataformas online, né? Eles tinham que assistir aulas na televisão. Então, para a gente, né, a gente vê como foi difícil e mesmo tendo uma realidade muitas vezes melhor, né, entre aspas. Dando sequência ao que a Thais falou, né, nas consequências cognitivas, né, a pandemia, ela trouxe graves consequências, tanto para as crianças, para os adolescentes, e até nós agora, né, na faculdade, como adultos mesmo, todas essas idades sofreram bastante em relação à aprendizagem, em relação aos efeitos emocionais e até físicos disso, né? Então, nas escolas onde nós fomos, a gente presenciou, né, algumas falas de alunos falando que foram, ai, fiquei louco, né? A gente sabe que é no sentido figurado da palavra, mas que isso realmente trouxe grandes prejuízos, e esses prejuízos, falando em consequências cognitivas, eles não serão presentes, né? A gente pode identificar já questões da TEP, da ansiedade, da depressão, mas a gente sabe que as consequências cognitivas, elas são a longo prazo, né? Então, ainda tem muito que nós estudarmos, né? Como a Kathleen também falou, em relação aos artigos, como a gente não tem, né? Porque é algo muito recente, mas é algo que deve ser olhado, porque realmente vai trazer grande impacto aí na questão cognitiva mesmo de adolescentes, crianças e até mesmo nós adultos, né? Teve também uma situação em relação a quem pôde continuar, né? Quem pôde continuar no online por mais que tinha todas essas questões de falta de acessibilidade, às vezes falta de computador, de internet, né? Quem pôde continuar teve uma perda de conteúdo muito grande, e até mesmo quem nem teve essa oportunidade, por mais precária que foi, né, todo mundo se adaptar, teve também, ocorreu bastante abandono de escola, né? Então, a pessoa abandonar por optar, né, por conta da doença, por ter alguém doente em casa, não poder realmente frequentar, não ter condições de frequentar o online, né? E realmente na questão estadual, na questão pública, isso foi muito afetado, a gente pode perceber, e até posso comentar uma questão pessoal.
Os meus irmãos, eles terminaram o terceirão, né, deles, no online e foi terrível, né? O Enem deles foi muito prejudicado, né, e eles sentem isso até hoje, né? Então, os dois, eles estão tentando entrar na UniOeste, né, fazem desde quando foi a pandemia. Esse ano, meu irmão conseguiu e a minha irmã ficou por uma vaga. Então, realmente é uma coisa que a família também sofre, né? Porque pela intenção de saber que, assim, talvez se não fosse a pandemia, eles já estariam no segundo ano na UniOeste. E isso é algo que também traz toda uma questão na família, né? Então, dando sequência, né, aos sintomas decorrentes da pandemia, o indivíduo ele pode ter apresentado sinais de distúrbios durante algum momento da vida, mesmo que ele não tenha percebido. Mas convenhamos, né, que durante o período pandêmico, segundo as pesquisas, o indivíduo manifestou esses sintomas em grau maior. E mesmo aqueles que não possuem nenhum tipo de distúrbio, passou a apresentar durante a pandemia alguns sintomas. E, infelizmente, eu acredito que ninguém que vivenciou a pandemia conseguiu passar por ela, assim, 100% bem. Em algum momento apresentou alguns sintomas de ansiedade, insônia, com alguma preocupação, irritabilidade, né? Baixo astral, baixa autoestima, desânimo e também sintomas de depressão. Bom, dando sequência, né, aos sintomas decorrentes da pandemia, com essa mudança da rotina que todos os adolescentes tiveram, gerou muito medo, um maior desconforto emocional, além de muitas consequências psicológicas, que nós ouvimos muito falar sobre as consequências físicas, mas a psicológica não é tanto falada. Mas essas consequências psicológicas, elas podem ser angústia, o medo, ansiedade, depressão, o abuso de muitas substâncias e até mesmo mudanças comportamentais, como dificuldades para dormir, alterações alimentares. E, de acordo com a nossa entrevista na escola, muitos deles relataram um grande aumento no nível de ansiedade. Tanto que de 56 pessoas, 33 pessoas nos relataram isso. E também 34 pessoas relataram muita dificuldade de concentração, de socialização após esse período de pandemia, né? Porque muitas pessoas ficaram ali em casa com isolamento, distanciamento. Então, quando voltou a nossa realidade, né, que nem tanto, porque ainda sofremos algumas consequências, estamos ainda no período pós ali da pandemia, né? Então, acaba perdendo acaba dando dificuldade para essa socialização. Então, finalizando a apresentação, é inegável que houveram consequências em relação aos jovens no período da pandemia, principalmente como resultado da quebra de rotina acadêmica, né, que se tinha até então, a forma como o ensino era repassado, né, quebrou e acabou tiveram que se aderir a novos formatos, como online e tudo mais. E as instituições de ensino tiveram um papel importante nesse sentido, porque elas conseguiram se adaptar ao que foi pedido, né? Entretanto, ainda houveram as consequências, como já foi dito, percebemos as psicológicas, como a angústia, a ansiedade, a depressão, ou ainda físicas, né? Como a dificuldade de dormir entre outras. Mas posso afirmar com veemência a questão do papel da instituição de ensino, tipo, como durante a pandemia, que conseguiu se adaptar às mudanças que foi necessário devido à ao momento de emergência, assim como ainda tem um papel muito efetivo, no sentido em que precisa apoiar, precisa desenvolver maneiras de conscientizar esses estudantes que têm essa carga emocional, carregam essas cicatrizes do período da pandemia e em busca de um futuro mais benéfico, promissor
e confortável para todos.